Fala pessoal, novamente sejam todos muito bem-vindos ao Wari Talks. Eu sou Gabriel, trabalho com marketing aqui na Wari e hoje estamos trazendo mais um convidado para essa série especial de Wari Talks, onde a gente traz diversos especialistas para trocar uma ideia, conversar, conhecer esse profissional, saber um pouco mais sobre a área que ele atua, porque sabemos que isso é importante e essa conversa sempre é muito valiosa para todos nós, para mim inclusive, que estou aqui também. Hoje o nosso convidado é o Caio. O Caio ele é head de dados, né, na Terra Magna, que é uma das mais importantes agtechs aí na América Latina. Agtechs são empresas que trabalham com crédito na área de agropecuária, e depois o Caio conta um pouco mais para nós sobre como que funciona. Ele já possui, mais de 18 anos aí de experiência no mercado, já atuou em empresas grandes como Nestlé, Amit, Banco Brasil Plural, um monte de empresas. Ele tem uma jornada corporativa já grande, também é cofundador de algumas soluções, de algumas empresas, já atuou no conselho de startups e é nosso mentor da Wari também, ele está aí à disposição como mentor. Ele possui uma vasta experiência em dados, então eu nem vou falar aqui porque tem coisa que eu nem sei, tem coisa que tá aqui no meu roteirinho que eu nem sei o que é, mas a ideia é justamente a gente entender quem é o Caio. Caio, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado por ter aceito o convite de estar participando dessa conversa aqui com a gente. Obrigado, Gabriel. Obrigado pela introdução. Obrigado pelo convite aqui também participar, poder compartilhar um pouco da minha experiência. Quem sabe ajudar algumas pessoas que estão entrando no mercado, outras pessoas também já estão aí numa jornada de dados. Pô, legal. Com certeza esse é o objetivo, né, cara? Aqui a gente vamos fazer com que as pessoas entendam e se inspirem muitas vezes na jornada, porque eu acho que esse é um papel fundamental. Mas antes de começar, vamos fazer o nosso merchan, falar, pô, galera, a Wari é a melhor plataforma para aprender tecnologia no Brasil. Por quê? É sempre bom falar o porquê, né? Não é simplesmente assim. Porque a gente tem trilhas de aprendizado nas áreas de gestão de produtos, nas áreas de programação, áreas de design e na área do Caio também, que é a área de dados. Então, como é que funciona lá na plataforma? Às vezes você vai entrar sem saber nada sobre aquilo e você vai ter todos os recursos à disposição para adquirir esse conhecimento ali dentro, inclusive falando com mentores, como o Caio, por exemplo, está indo para a área de dados. Vou marcar 30 minutos ali com o Caio, você e ele, e você vai conversar com ele, seja sobre carreira, seja sobre um projeto que você está desenvolvendo, você vai coletar esses insights e, obviamente, isso é muito importante para o desenvolvimento e é isso que a gente preza aqui dentro, como time Awari, no geral, o nosso propósito é atuar como um facilitador, um acelerador educacional para quem está buscando aí uma transição de carreira, quem está buscando ou né, ficar melhor na carreira ou uma transição de carreira, então a gente está sempre disponível. Bom, e como um regalo aí para quem está assistindo esse episódio e tiver interesse em participar da UAR, ainda não participa, ainda não está na plataforma, eu fiz isso no último episódio, eu ofereci, era 10% de desconto, eu ofereci 15%. Agora eu não sei se eu ofereço 20%. Vou oferecer 18. Olha, Vamos chegar no meio termo. cabe, cabe. Vamos chegar, ó. Quem está assistindo esse podcast, válido por 24 horas, tá? Não adianta, passou de 24 horas que esse episódio for pro ar, não adianta falar, ó, pessoal, eu tenho o cupom. Não tem, acabou o cupom. Então vou fazer o seguinte, vou até editar aqui pro pessoal colocar depois. Cupom Caio18. 18% de Boa. desconto para quem está assistindo aqui. Tem o QR Code aqui na tela, então escaneia aqui, acho que tá, não sei, deve estar aqui provavelmente. Escaneia esse QR Code, vocês vão ganhar aí 18% de desconto para fazer a assinatura da Wari, mas é 24 horas, tá, pessoal? Não percam. Não percam, exclusivo. Mas legal, cara. Feita essa introdução aqui, eu queria entender, Caio, assim, teu currículo ele é bem extenso, é um cara com muita experiência. Tipo, eu queria saber, eu vi que você começou como desenvolvedor na época que a internet ainda era só mato. Cara, como é que era Pois isso, é. velho? É até engraçado, assim, né? Comecei como desenvolvedor.
Acho que talvez, para ser sincero, muito por falta de opção do que criar dentro da jornada de tecnologia, né? A única certeza que eu acho que eu tinha desde o ensino médio é que eu iria para a área de exatas, eu não sabia para onde, né? Eu lembro que eu tive, quando eu terminei o terceiro ano, estava ali para terminar o ensino médio, conversando com a minha mãe sobre o que eu vou fazer de faculdade. A primeira ideia foi assim: mãe, eu vou ficar 6 meses sem fazer nada, não sei ainda o que eu vou fazer. Eu já trabalhava, né? Já trabalhava como office boy ainda na época. Falei, vou ficar 6 meses sem fazer uma faculdade para eu decidir o que eu quero. Já tenho uma ideia de talvez fazer engenharia, alguma coisa, e depois eu começo. No mesmo dia eu falei, puta mãe, quer saber? Acho que eu vou fazer um curso tecnólogo de mecatrônica. Aí a minha mãe falou para mim, falou assim, já que você vai fazer um tecnólogo, por que você não faz uma engenharia, né? Foi um pulo, né? De 2 anos para 5 anos de faculdade. Aí eu caí da minha mãe e falei, tá bom, vou fazer engenharia da computação. E uma coisa que, assim, provavelmente acontece com muitas pessoas quando elas entram na faculdade ou quando entram nesse mercado de tecnologia é para onde eu vou agora? Porque é muito amplo. E naquela época, mesmo amplo, ainda era um pouco reduzido em duas jornadas, né? Ou era infraestrutura ou era desenvolvimento. E eu conheci, no segundo semestre da minha faculdade, eu conheci um programa da Microsoft, que se não me engano, acho que foi o primeiro ano do programa, que era Student to Business. Eu acho que não existe mais esse tipo de programa, mas ele basicamente era um programa para jovens universitários da área de tecnologia decidirem qual trilha eles seguiriam. Então você ia lá, fazia uma prova de um processo seletivo, e quando você passava, acho que eram 2 ou 3 etapas do processo seletivo, você escolhia uma das duas trilhas, ou desenvolvimento ou infraestrutura. E eu fui para desenvolvimento porque eu não curtia essa jornada de infraestrutura. Então foi onde eu comecei ali a desenvolver, né? Comecei essa minha jornada como programador. Eu já trabalhava um pouco antes, como eu falei, eu trabalhava com Office Boy, mas mesmo antes eu já tinha, eu já fazia algumas programações, mexia com Access, fazia mala direta, programação ali para programação de disparo de e-mails, cadastros de fornecedores, cadastros de clientes, tanto para onde eu trabalhava, quanto para outras empresas ali de E isso familiares e naquela amigos. época já era avançado, né? Então, assim, o Access era o que tinha de melhor de banco de dados, né, praticamente, principalmente disponível para as pessoas, que era um pacote do Office, então era uma coisa mais ampla, né, das pessoas conseguiam utilizar sozinhas, basicamente. E quando eu comecei nessa trilha, daí eu comecei a trabalhar como programador, ali em 2008, mais ou menos, eu via aquela jornada de programador e falava, não é para mim, eu não gosto de programar. De novo, eu sou muito sincero com as pessoas, até hoje eu falo isso assim, eu nunca gostei de ser programador. Eu nunca fui aquele estilo de programador de sentar, ficar lá codando e tudo mais. Porque eu sempre tive um perfil um pouco mais dinâmico do que só seguir um script ou construir algum script, alguma coisa assim. E naquela época não tinha um banco de dados, ou estava começando um pouco de jornada de dados. Mas você já tinha um papel de. Como se fosse um analista de dados, você explorava ali algum banco de dados para tentar achar, construir um relatório, fazer um insight, porque a necessidade de construir relatório sempre existiu, embora não tivessem ferramentas. Então, eu lembro que na primeira empresa em que eu trabalhei, que eu comecei como programador, analista de desenvolvimento, na verdade, a segunda empresa. A primeira eu era programador puro, que tinha um tempinho lá, depois eu fui para a Edenred, né, que era a antiga a Core Service. Eu trabalhava num dos braços da Core Service, e o meu papel ali era, eu recebia demandas do jurídico da empresa para fazer relatórios, para fazer algumas análises pontuais para eles. Então, era pegar uma massa gigantesca de dados de clientes, de dados de transação de cartão, que a vertical que eu trabalhava, ela era uma empresa de é, é, tipo loyalty, eu não lembro como é que seria exatamente, né? Eles tinham aqueles cartãozinhos de premiação. Você dava um Uhum. crédito, dava um cartão, dava um crédito no cartão, a pessoa utilizava. Então tinha muita transação de cartão. E por algum motivo tinha muita demanda do jurídico para analisar um pouco daquele histórico e tudo mais. Então, a minha pezinho ali em dados foi fazer essa exploração numa massa gigantesca de dados. E eu vi, puta, é isso que eu quero. É isso que eu gosto. Eu gosto de explorar dados, eu gosto de tentar achar correlação, eu gosto de transformar.
aquele monte bruto em alguma coisa usual, alguma coisa que seja, que tenha uma entrega, um relatório, algum insight, alguma coisa que vai ajudar, algum processo, né? Não sei se esse era o caso das coisas que eu estava fazendo ali. Então, esse foi a minha introdução na jornada de dados. Eu sabia que programação para mim não era o que eu queria. E assim foi evoluindo, né? Então, a gente está falando ali 2008, 2009, 2010, em que tinha pouco de um papel específico de um analista de dados, mas já começava a aparecer. Não existiam muitas ferramentas de BI, por exemplo, o Power BI, por exemplo, que é uma das principais ferramentas que a gente tem hoje, ele começou aqui no Brasil por volta de 14, 13, 12, 13, 14 ali mais ou menos, né? Então, assim eu fui evoluindo muito na parte de exploração de banco de dados mesmo. E eu lembro que 2010, mais ou menos, começou aquele hype de Big Data, né? Uhum. Big Data aqui, Big Data lá, o que é Big Data? E na época, assim, tipo, Big Data é instalar um servidor Hadoop, instalar algumas coisas do Hive e tal, e jogar tudo que você tinha no banco SQL para o banco Hadoop. Isso era Big Data, né? E banco fazia muito disso, né? Era só jogar de um lado para o outro, tá? Agora eu sou uma empresa especializada em Big Data. E não era bem assim, né? O conceito era muito mais amplo e eu vejo até um paralelo, depois a gente pode explorar mais, obviamente, eu vejo até um paralelo com o hype da inteligência artificial atualmente, né? Então tem muita coisa que às vezes a inteligência artificial é só você ter um bot que responde algumas perguntas, eu já tenho inteligência artificial na Uhum. minha empresa. Não é bem assim, especificamente. Mas é isso um pouco da minha jornada, assim, como é que eu fui entrando na área de dados, né? Pô, é legal isso porque você fez o principal, que foi identificar com o que você queria trabalhar, né, cara? Tipo, pô, eu gosto disso. Em algum momento você teve a oportunidade de trabalhar e falou, não, é isso aqui que eu gosto, é isso aqui que eu sigo. E é interessante esse tipo de trabalho com dados, porque eu imagino que deva ser caótico, né? E uma coisa que eu estava pensando é como que você prova o teu valor para a organização? Tipo, como você que trabalha com dados se torna útil para uma organização, por exemplo? Uhum. Como que você vê isso, tipo, hoje? Assim, o cara te contrata, a pessoa, né, te contrata para você lidar com os dados da empresa, mas que retorno a empresa tem com isso hoje? Obviamente que tem muito, né? Mas trazendo para termos mais simplórios, que retorno hoje a empresa tem ao conseguir ter uma pessoa só olhando para os dados da empresa? Uhum. E eu só queria, antes de começar a responder, fazer um paralelo interessante que, na minha época, quando eu comecei, não tinha uma área da vida que ajudasse, assim, tivesse um mentor, me ajudasse a escolher uma trilha correta. Então, isso, naquela época, obviamente, impactou, porque eu tive que aprender muita coisa sozinho, tive que decidir muita coisa sozinho. Então, se tivesse uma área, seria muito mais Uhum. fácil, né? Graças a Deus, hoje existe. Então, recomendo super para quem tá começando essa trilha. Até o Fábio falou no episódio piloto do Awari Talks, foi o primeiro, o CEO veio aqui gravar com a gente, e ele falou, cara, a questão não é que você precisa de um curso, mas a questão hoje é que você tem, os cursos aceleram, né, a tua jornada. Tipo, ao invés de você perder, pô, 2 anos para se tornar um analista de dados, você consegue encurtar, pô, para um ano. Em 6 meses você já consegue entender o básico para entrar, pô, às vezes como júnior, né? Então, isso é interessante. É uma grande diferença, porque, por exemplo, a Wari surgiu em 2018 com um curso de design, porque não tinha curso de design, cursos bons de design no país. Então, isso é com certeza algo bem recente. Naquela época deveria ser difícil fazer isso. Exato, exato. Mas voltando à questão né, de como é que esse papel impacta na vida das empresas. E é interessante que ali, como eu falei, né, na época que isso começou a ser implementado, Big Data, as ferramentas de BI, ainda era muito difícil você mostrar o valor do papel da área de dados, né, provar que isso era algo estratégico, algo que valesse a pena você investir. E foi mais ou menos aí que eu decidi ir pro caminho da consultoria, né? Então, eu estava na Nestlé, ali em 2013, 14, E você eu trabalhava com dados na Nestlé?
também? Eu trabalhava, o primeiro projeto, né, no Nestlé foi como consultor em 2013, se não me engano, para fazer um projeto, era uma plataforma na área de segurança da informação, que era para mim também uma coisa totalmente nova. Então, eu construí uma plataforma de compartilhamento de pastas, ali as pessoas poderiam fazer requisição e tal. Então, envolvia mais a parte de programação. Então, aí eu ainda estava naquela transição, ainda fazia um pouco de programação. Só que quando terminou esse projeto, acho que talvez um pouco antes de terminar o projeto, eu vi uma vaga da Nespresso, uma outra unidade de negócios dentro da Nestlé, que era para a área de dados. Então eu fui atrás e eu era consultor, então para mim era super interessante ali entrar na Nestlé de fato como colaborador. E eu acabei recebendo esse convite para me juntar à Nespresso. E meu papel ali era como um team leader da área de BI. Né? E a área de BI da Nestlé, da Nespresso, na verdade, ela já existia. Era uma pessoa que tomava conta de, acho que 4 países, se não me engano, para fazer os Caraca. relatórios, né? E algumas coisas que eram dificultadores na época, que era, por exemplo, havia muita dependência da Suíça, então tinha era um ambiente totalmente diferente de como é hoje, porque você construía os cubos, e daí você construía os relatórios baseados nos cubos que você construía, cubos, algumas funções também eram pré-construídas, alguns cálculos eram todos pré-construídos, e toda essa pré-construção tinha que ser feita pela Suíça. Então você tinha pouca mobilidade para você construir algo no Brasil. Então, obviamente, isso tornava o processo de criação de um relatório, o processo de exploração de dados muito mais moroso, e, consequentemente, as áreas que precisavam desses relatórios, elas acabam assim, pô, caso não ajude em nada, eu estou precisando de um negócio, leva 6 meses para fazer, então por que eu vou pedir, né? Aí caía naquela velha assim, eu vou usar o meu Excel, porque eu faço muito mais rápido. Eu exporto aquilo, jogo para o meu Excel e faço. Então é onde entra um pouco de mostrar o valor da área de dados para as empresas, né? Como é que isso pode ajudar na estratégia, na evolução, nos ganhos para a empresa, né? Então a gente começou com um processo de reorganização, é, assim, saindo um pouco mais dessa dependência da Suíça, por onde a gente trouxe o Power BI como uma ferramenta auxiliar. A gente usava Cognos na época, que era uma ferramenta um pouco mais travada. A gente trouxe o Power BI, que era um acelerador na parte de desenvolvimento de construção de relatórios. Era algo totalmente novo na época. Eu lembro que aqui no Brasil também a gente ficava só com um banco de dados, era um banco Oracle, só que o Brasil era o único país de todas as operações da Nespresso que ele dependia de mais de um sistema para operar. Essas são particularidades do mercado local, né? Então a gente precisava era um ERP, um front loja, né, que é a parte da controla as vendas, as maquininhas, era um sistema para estoque, um sistema para logística reversa, uma integração com parceiro logístico. Então tinha muito Imagina a mais bagunça. fonte de dados, então era muito mais bagunçado. E como é que a gente organizava toda essa bagunça? Vamos construir vários processos de TL e centralizar numa base única, né? Um repositório único de dados, e aí a gente explora esses dados através desse repositório único. Aí é onde você começa a acelerar, deixar o processo muito mais interessante, que você começa a trazer dados de várias frentes, né? Então, por exemplo, tinha uma área só de e-commerce. Vou trazer dados de e-commerce, vou cruzar com dados de logística. Então, esse cruzamento de dados traz insights muito mais relevantes. Aí, de novo, onde você fala, pô, dados começa a ser mais interessante, porque ele me traz mais valor, né? Então, foi um pouco disso ali na Nespresso que você via um pouco de resultado, via mais resultados saindo através da área de dados, então a gente conseguiu mudar a cara da área de dados da Nespresso na época, e onde eu comecei a ver um pouco mais valor nesses projetos de exploração de dados, e via que empresas grandes, pequenas até, às vezes a gente nem olhava, porque o custo de um projeto às vezes era um pouco maior, o custo de criar uma base, um repositório único, trazer uma ferramenta, enfim. Mas tinha valor em projetos grandes de dados, e consultorias que prestavam serviços para essas empresas não tinham conhecimento específico em dados. Então eles pegavam assim, tipo, vamos desenvolver uma ferramenta. Então vamos criar aqui uma área que faz suporte para uma empresa muito grande. E tinha uma pessoa, um terceiro, que a gente tinha subcontratado lá na Express na época, que ele fazia exatamente isso. Ele tinha vários clientes, ele atendia os clientes ali fazendo relatórios, fazendo construção de repositórios únicos, implementação de ferramentas de BI.
Ele falou, pai, pô, você tem um perfil interessante para trabalhar com isso. Por que você não vem, assim, eu te passo alguns clientes meus, você vai fazendo alguns relatórios e tal, porque acho que você vai curtir também, né, esse dinamismo de mundo de consultoria. Falei, beleza, vou testar esse negócio, né? Aí eu entrei pro ramo de consultoria. Comecei como PJão, né? O clássico ali que começa, trabalha por escopo aberto, ganha por hora e tal. E justamente pelo fato de eu ver que consultorias maiores pegavam projetos grandes e tinha nichos desses projetos, tinha pedaços desses projetos de dados que não sabiam para quem colocar, daí jogava na mão de um dev. Um dev puro não tem um conhecimento, não tem uma preparação para lidar com dados. Não tinha na época, né? Então ainda era uma jornada. E eu me considerava, obviamente, um especialista em dados, porque eu gostava, porque era aquilo que eu queria fazer, aquilo que eu fui desenvolvendo toda a minha carreira, trabalhar com dados. Falei, pô, eu vou pegar parte daquele projeto e vou tocar aquela parte. E foi onde eu comecei a, então, pegar, falar com consultorias maiores e falar, você tem um projeto grande no cliente tal, me dá um pedaço desse projeto, né? E comecei a entrar mais no mundo da consultoria, de fato. Saí do PJ, comecei a pegar mais clientes, comecei a pegar mais projetos, comecei a pegar projetos maiores. É, e aí eu comecei a mostrar para as empresas, obviamente não foi, o Caio criou uma revolução, mas não foi o Caio, né? Acho que foi toda uma evolução de mercado, de ferramentas, de soluções. Cloud ajudou muito nisso, porque diminui muito o valor de implementação de um projeto de dados, repositório único, vamos colocar tudo na nuvem, Como que etc. era feito antes? Era tudo em servidor físico? Era tudo em servidor físico. Então era assim, era um problema muito grande você criar um servidor SQL, por exemplo, né? Você tem que comprar licenças, você tem que comprar o servidor, você tem que instalar programas, tem que Nossa, fazer toda a parte. Ainda tinha aquela tem questão do todo o papel TI por de trás, né? DBA, TI por trás, né? Então era muito custoso, muito moroso. Então, até a própria revolução das clouds ajudou muito na evolução de da importância de dados para as empresas, né, da revolução estratégica ali dos dados para as empresas. E daí a gente começou então a pegar vários projetos, implementar essa cultura de dados, né? E você começa a mostrar então que dados passa a ser um papel muito mais estratégico do que um papel mais auxiliar, um papel mais secundário dentro da área de tecnologia. Hoje eu não preciso nem falar, acho que é claro para todo mundo que todas as empresas elas precisam de dados, elas precisam de uma área de dados, né? Todas elas manipulam muitas informações, precisam organizar esses dados. Então, hoje é muito mais fácil você mostrar o valor de uma área de dados. Antes era muito mais difícil. Só que a gente, ali através dos projetos, a gente começava a mostrar o quanto aquilo poderia ajudar aumento de receita, redução de custos, a conhecer mais os seus clientes, né? Então, quando você pega hoje um manual de cultura de dados, você vai ver como é que a cultura de dados evoluída ajuda na empresa. Então, ajuda a construir produtos melhores, mais centrados nos clientes, a você conhecer melhor os seus clientes. Obviamente, você aumenta o engajamento deles, consequentemente, aumenta a receita, reduz churn e assim por diante. Então, hoje, a importância de dados para as empresas, ela está assim, tá bem clara. E uma coisa que você falou ali, entre dev e dados, né? Por que, pelo menos na minha visão, o dev ele está acostumado a codar, a fazer alguma coisa, sair do papel ali, executar um projeto. Mas para você analisar dados, normalmente você tem que entender de negócios, né? Você tem que entender como que um negócio funciona em sua essência, porque senão não adianta. E aí um cara que fica, uma pessoa que fica especialista em negócios e tem o domínio das ferramentas de dados, cara, não importa o negócio que seja, negócios são negócios. Uhum. Seja healthcare, seja né, saúde, finanças, etc., agro, que é o que você está agora, pô, muda o ramo do negócio, mas é um negócio. Então, isso é muito interessante, né, cara? Tipo, porque tu tem que ter e desenvolver cada vez mais um senso de, pô, eu preciso desses insights aqui, porque se mudar isso aqui vai aumentar a receita. Uhum. Com isso aqui vai ter mais margem de lucro. Eu acho isso fantástico, cara. Eu acho que essa é uma vantagem da área de dados, acho que na verdade é uma vantagem para todo profissional.
Assim, pensando uma pessoa que vem da área de business e vai para uma área técnica, uma pessoa que é da área técnica e quer se aprofundar mais na área de business, isso cria um diferencial, assim, muito fora da curva, porque a principal dificuldade de tecnologias provider, aí eu estou ampliando, não estou falando mais só sobre dados, estou falando sobre dados e tecnologia, se provar como estratégica, se provar como relevante, é a capacidade das pessoas de conhecer profundamente os negócios e dar as respostas certas. Porque quando você não entende o problema, quando você não entende a dor, quando você acha que entendeu do ponto de vista técnico e cria uma solução, aí você vê que aquela solução não foi bem absorvida, ou realmente talvez não fosse aquela necessidade da área de negócio da empresa, das pessoas de negócio da empresa, aquilo cria uma frustração na pessoa que fez, aquilo cria uma frustração na pessoa que estava esperando. Então, assim, é muito, como é que eu posso dizer? É muito ruim para todos os lados quando a pessoa técnica não entende de negócios. Então, ter uma pessoa técnica que conheça profundamente os negócios é muito importante. Então, as pessoas que estão na área técnica, elas precisam se envolver mais no negócio, elas precisam ser mais estratégicas. E essa é uma, como eu falei, né? Essa é uma das vantagem da área de dados. Ela tem essa proximidade natural, ela precisa estar próxima do negócio. Então, quanto mais próxima do negócio ela está, mais ela entende, melhores soluções ela cria. E eu posso dizer isso, eu costumo dizer para as pessoas que trabalham comigo hoje, que é uma vantagem o formato em que a gente está inserida, né? Em que a gente está inserido aqui na Terra Magna, por exemplo. Por muito tempo, a área de dados ela foi um braço, uma vertical, dentro da área de tecnologia. Hoje, na Terra Magna, por exemplo, eu sou da área de operações, eu não sou da área de tecnologia. E o que isso significa para a gente? Eu tenho mais acesso a, ao negócio, eu tenho mais, assim, mais contexto sobre o negócio, e daí, consequentemente, os nossos resultados, as nossas criações, as nossas entregas, elas são mais alinhadas às expectativas, né? E hoje, daí, tecnologia dentro da Terra Magna está cada vez mais dentro do negócio também, né? Está cada vez mais próxima do business e, consequentemente, também estão entregando melhores soluções. Agora, quando dados, por exemplo, é uma área atrás das fileiras de tecnologia, você fica muito mais distante dos problemas reais do dia a dia, as soluções não vão ser dadas, simplesmente. Assim, tipo, não tem. Aí a área vai ser mal falada, as pessoas vão falar, poxa, mas demora, não entrega o que eu quero, as expectativas estão desalinhadas, então, assim, o melhor dos mundos esteja sempre próximo do negócio, quanto mais próximo for possível. Aí as suas soluções vão ser as melhores. Massa demais, cara. É uma boa visão. E deve ser difícil, tipo, para você, assim, que saiu dessa área de simplesmente de não analisar o negócio, que é a parte do desenvolvimento, foi difícil para você chegar a ter esse senso que você tem hoje de negócio, de business, tipo, porque imagino que tem uma construção, imagino que, por exemplo, o Caio de 3 anos atrás, que não faz muito, ainda era muito mais inexperiente do que o de agora, né? Então, como é que funciona essa construção desse conhecimento de negócio? Eu acho que o que mudou bastante, principalmente assim, olhando para mim, particularmente, né, é a parte da comunicação. Então, quando a gente assim, vem dessa área de tecnologia, é mais difícil a gente falar com a área de negócios. Então, eu lembro até da própria, né, volto no caso da Nestlé, que para mim acho que talvez foi transformador na minha carreira. Onde eu estava saindo de um papel técnico para um papel um pouco mais até de liderança, liderando uma área de dados. E eu lembro que o meu líder, na época, né, meu gestor, falou, Caio, você tem que melhorar a sua comunicação. Você tem que aparecer mais para as pessoas do negócio. Para ele começar a virar chave, você tem que aparecer mais para as pessoas do negócio. Você tem que se comunicar mais, se comunicar melhor, você tem que ir atrás delas. Você tem que, às vezes você está fazendo uma tarefa, você tem que ir reportando para elas a evolução diária daquela tarefa, até para vocês irem alinhando as expectativas, né? Não deixa para falar com ela só quando ela te procurar, porque daí ela vai te procurar te cobrando, ou quando você terminar alguma coisa, vai chegar, ó, tá aqui o que eu fiz para você. Poxa, peraí, não é isso que eu pedi. E de novo eu volto na questão do desalinhamento, né? Desconexão entre o business e o técnico. Então, para mim, o que virou a chave foi a parte da comunicação. Então, e eu era uma pessoa muito tímida, né? Sempre fui uma pessoa muito tímida.
Então, quando eu comecei a me provocar, mas falar, poxa, eu preciso aparecer mais para as pessoas, eu preciso falar mais com as pessoas, eu preciso mostrar para elas quem é o Caio, o que a área de dados faz, quem é a área de dados, né? E aí eu vou conhecendo, vou recebendo mais instruções sobre o negócio, vou me aprofundando mais sobre o negócio. Então, para mim, a parte mais complexa de ter trabalhado, mas também a transformadora, foi a parte da comunicação, né? Então, se eu lá atrás, assim, se eu dissesse pro Caio lá de trás, no começo da carreira, né? Que lição eu poderia trazer? Olha, trabalhe a comunicação. Desde o D0 da sua carreira, da sua jornada, trabalha a comunicação. Isso é muito importante, não só para papéis de liderança, né? Então, aqui dentro da empresa, por exemplo, e daí digo isso, depois da Nestlé, que eu aprendi bastante disso, eu fui aplicando isso para as pessoas que estão trabalhando comigo também, líderes, liderados ou outras empresas, outros pares que foram trabalhando comigo, eu sempre fui passando isso. Ó, esteja próximo do negócio, conversem com as pessoas, marque um bate-papo. Aqui dentro, por exemplo, da Terra Magna, jornada de onboarding, é assim, primeira semana da pessoa, ó, essas são as áreas, essas são as pessoas-chave das áreas, vai você procurá-las. Primeira semana, vai você marca uma horinha lá, vai lá e fala, olha, sou fulano, tô chegando agora na empresa, meu primeiro dia, não sei nada, queria saber o que sua área faz, né? Foi assim, por exemplo, que em todos os lugares que eu fui chegando, que eu fui conhecendo, eu fui descobrindo quais eram os problemas, quais eram as dificuldades, assim, é quase o papel de um psicólogo, né? Olha, desabafa aí pra mim, qual é o seu problema? Que você tem aí? Seja Vem de uma dados, enxurrada não de informação. dados, vem uma enxurrada, e é isso, vem uma enxurrada de informação, não vem uma enxurrada de pedidos, por exemplo, e vem coisas muito valiosas. Olha, para mim, tal coisa não está servindo, se eu pudesse eu mudava, se eu pudesse eu melhorava. Vem coisas assim, tipo, olha, aquela ferramenta lá que vocês estão usando, não me serve porque eu fico muito preso, porque eu não sei lidar, porque é muito técnico, né? Então você sempre vai tirando lições muito valiosas. E, de novo, isso é muito comunicação. Então as pessoas precisam ir lá e estar perto das áreas de negócio, né? E eu lembro aqui na Terra Magra também, a gente tem essa questão de, olha, senta do lado de alguém, assim, chega para uma pessoa e fala assim, olha, finge que eu sou seu estagiário por uma semana, demanda coisa para mim, coisa do seu dia a dia. O que você faria? Ó, você tem uma coisa aqui, uma tarefa que você faz, como é que você executa ela? Aí você vê como é que eu posso te ajudar nisso, né? Então, essa brincadeira assim, tipo, deixa eu ser o seu estagiário por uma semana. Vai me dando coisa. Isso é muito, muito legal também. Você vai aprendendo, vai tirando lições super valiosas sobre o negócio, sobre as dores, sobre as necessidades, assim por diante. Pô, legal, muito legal. E isso é uma coisa interessante, porque quando a gente fala de pessoas que trabalham na área de dados e programação, vem na nossa cabeça automaticamente um estereótipo de pessoas que não se comunicam bem, de pessoas que não conseguem interagir muito bem com outras coisas, porque o estereótipo é daquela pessoa que fica mergulhado com a cabeça na frente do computador e não consegue fazer mais nada, Uhum. né? E isso, pô, isso é interessante, essa é uma dica valiosa que o Caio deu para quem tá aqui, cara. É, e comunicação é importante em qualquer área. Influências, crescimento dentro de uma empresa, de uma companhia. Você tem que se comunicar, você tem que saber, pô, expressar suas opiniões, expressar o que você pensa, sem cometer besteira na hora de se comunicar. A gente trouxe aqui, nos episódios atrás, o Davi, que ele é especialista em comunicação assertiva, cara, e ele também trouxe algumas dicas. Se você que está aqui, se quiser aproveitar e dar uma conferida no que o Davi falou, ele trouxe algumas dicas bem interessantes sobre comunicação assertiva, inclusive como falar bem com os seus líderes. É Uhum. interessante isso, né, o Caio, porque você migrou, você acabou se tornando líder. Hoje você é head da Terra Magna. E como que foi essa transição para você de alguém que estava ali no dia a dia, no operacional, para se tornar um líder, liderar equipes com essa visão que você tem hoje? Uhum. É uma jornada, assim, não é um passo, você se tornar um líder não é um passo do dia para noite, né? Acho que se você vai aprendendo muita coisa, tem até dentro dessa jornada tem alguns passos que assim, tipo, como é que você sai de uma pessoa muito hands-on, de uma pessoa muito técnica para uma pessoa mais estratégica, né? E hoje eu enxergo que
eu tô exatamente nesse papel, talvez acho que nessa virada cada vez mais de ser uma pessoa, um líder mais estratégico e menos operacional, né? Então tem todo um processo que não existe uma receita de bolo também, falar assim, não, você vai seguir essa sequência aqui de formação, de trilha e tal, e você vai sair do outro lado ali com sucesso. Depende muito das experiências da empresa, do contexto em que você está inserido, né? Mas eu volto também para a parte de liderar é se comunicar. Assim, você precisa ter uma comunicação muito clara, muito positiva com os liderados, com seus pares, com os seus líderes, né? Então, acho que esse podcast que você recomendou de comunicação assertiva, ele é muito válido. Eu lembro que até um dos episódios ali dentro da minha parte de liderança estava num projeto, na verdade não era nem liderança em si, eu estava num projeto na consultoria, né? Estava num cliente, e daí, assim, o projeto estava desgarrando, tava indo pro um lado que, assim, falei, gente, isso aqui vai dar muito errado. E uma das lideranças desse cliente, era um cliente meu, falou assim, pô, Caio, olha, eu vou te recomendar os livros aqui de comunicação assertiva, comunicação não agressiva. Eu falei assim, pô, peraí, eu tô me comunicando de forma agressiva? Então, em alguns momentos, sim. Então, você aprende, você vai errar, você vai aprender. O mais importante é você reconhecer e falar assim, poxa, pera, eu tô me comunicando de uma forma agressiva, isso não é legal. Então, eu tenho que aprender. Se com assim, isso não é legal com ninguém, assim, em 360, não é legal com líder, com liderado, com parte, ninguém. Só que com liderados é pior ainda, porque se você tem uma comunicação agressiva com as pessoas que estão junto com você no dia a dia, essas pessoas vão desengajar. Então, imagina assim, faça bastante analogia com esporte, né? Um treinador que é agressivo, ele perde o controle do time. Se ele perde o controle do time, ele pode ter os melhores do time dele. O time dele não vai jogar bem. E vai fazer de tudo para que ele acabe saindo, de alguma forma, né? Então, para você ser um bom líder, para você ter um bom time, você precisa ter uma comunicação muito bacana, muito aberta, muito fluida com as pessoas, né? Então, dessa parte de comunicação não agressiva, comunicação assertiva também é muito importante, né? Você ser claro. Então, acho que isso é uma das coisas que também leva muito tempo, né? Você sair de uma pessoa técnica que fica ali só no operacional, fica ali só rodando, né? Bota seu fone de ouvido, abaixa a cabeça e vai escrevendo linhas de código para sair para uma pessoa que lidera outras pessoas, ela exige bastante exercício de entender as outras pessoas também. Entender que cada pessoa tem um jeito, entender que cada pessoa lida de uma forma diferente, entender até que tem pessoas que não têm predisposição ou não tem interesse e não vai se dar bem se comunicando com outras pessoas, indo lá para a área de negócio. Não adianta se forçar também, né? Tem pessoas que tecnicamente são muito boas e ali é o papel dela. Você tem que entender que ali é o papel dela. Então, ser um líder é também entender bastante sobre pessoas, sobre qual é o melhor papel para cada um, né? Entender ali, essa pessoa é muito boa lidando com gente de marketing, eu vou colocar ela para falar com o pessoal de marketing. Aquela pessoa, ela é muito boa com people, por exemplo, eu vou colocar ela para lidar com people. Aquela é muito boa em finanças. Você pega uma pessoa muito boa em finanças e coloca ela para falar, talvez com, não sei, uma área totalmente oposta, tá? People, talvez, né? Fala, poxa, mas Uhum. daí ela só fala de números e não sabe falar muito bem sobre pessoas e daí não entende. Então você precisa entender o perfil das pessoas dentro do seu time também, né? Então, é muito sobre comunicação, sobre conhecer pessoas, sobre lidar com pessoas, saber lidar com pessoas de perfis totalmente diferentes. Um bom líder também, ele precisa saber montar um time e montar um time diverso, não montar um time de iguais, né? O que é, no caso, montar um time de iguais? Você pegar assim, eu vou trazer um monte de Caio. Cara, não traga um monte de Caio. Traga, no máximo, uma outra pessoa com perfil parecido com o seu. Traga uma outra pessoa com perfil totalmente oposto ao seu. Isso ajuda a equilibrar o time e a fazer com que as pessoas também se provoquem a mudar. Às vezes tem uma pessoa que tá indo muito, muito bem, tá assim, ela se comunica muito bem, então ela desponta muito na área de negócios e tal. Aí tem uma pessoa mais retraída e fala, pô, vou me espelhar naquela pessoa ali. Aquela pessoa tá se destacando, então eu vou ser um pouco mais como ela. Então você ter perfis diferentes no time, você faz com que as pessoas de alguma forma elas vão se equilibrando, né? Então, um bom líder também, ele tem que saber montar
um time, montar um time diverso, um time de pessoas opostas e saber lidar com esse tipo de perfil. Pessoas que discordem, né, cara? Eu fui aprender, eu demorei para aprender isso, porque quando a gente, principalmente, eu sou eu tô morando em outra cidade que não é minha cidade natal, e eu tive que sair da minha cidade natal, por exemplo, para conseguir lidar com mais diversidade. Eu não sabia como isso era importante até eu sair de uma bolha que eu estava inserido e começar a conhecer pessoas que pensam diferente de ti, que discordam de você. Porque é difícil hoje, né? A pessoa chega e discorda das tuas ideias, seja ela nos negócios, ou seja ela na vida pessoal, no cotidiano. Mas principalmente quando é voltado a negócios, eu acho que a construção, quando as pessoas discordam de você, pensam diferente, discorda, eu tô falando, não é discordo, não, não concordo e ponto. É a pessoa que discorda porque ela tem outro ponto de vista. Eu acho que isso constrói, inclusive, um profissional mais generalista, um profissional que ao analisar uma solução, ele não analisa sobre só um ponto de vista, mas ele consegue colocar, cara, 10 pontos de vista no mesmo problema. E aí a chance dessa solução ter uma discordância de opinião já é menor, porque a experiência desse profissional já previu situações diversas, né? Eu acho isso muito interessante, cara. Pô, liderança é uma coisa difícil. Vocês falam de comunicação assertiva é difícil, exige energia do líder, né, cara? Porque é muito mais fácil você chegar, por exemplo, e falar: pessoal, isso aqui não tá bom. É muito fácil. Isso aqui não tá bom. Você não gasta energia, você bate o olho e fala: não, isso aqui não tá bom. Mas por que não tá bom? O que tem ali que, né? Como que você vai ajudar o teu time a melhorar? E aí entra a visão estratégica que você falou, que é uma coisa que se desenvolve ao longo do tempo. Pô, como que você sabe aonde você tem que chegar, onde sabe onde o teu time tem que chegar. Só que como você faz com que o time chegue lá dando um feedback assertivo? Porque o teu feedback assertivo que você dá hoje, o teu time não vai cometer o mesmo erro amanhã. Então, Uhum. como você dá esse feedback, você pode olhar para o negócio e falar, nossa, tem 120 coisas aqui que não estão corretas. Mas estrategicamente, que ponto que eu vou melhorar agora e amanhã e que ponto que eu vou melhorar amanhã, na próxima vez, para a gente se encaminhar lá para o fim do ano e atingir os objetivos. É difícil, cara, exige muito treino, né, cara? Você que eu digo, e você é cofundador da Data Veio. Não sei se é assim que vocês pronunciam. Uhum. Você falou, é aquela empresa de consultoria? Como é que você, tipo, partiu e falou, vou aqui fundar uma empresa e vou trabalhar com isso? Antes ainda da Uhum. Terra Magna, obviamente, né? Foi aquele momento da saída da Nestlé, né? Que eu falei, poxa, eu vou trabalhar com consultoria. Daí na época ainda era Red Balloons, né? Criei uma empresa, uma consultoria chamada Red Balloons, fui trabalhando com ela. Aí fui fazendo projetos a alguns clientes, conheci uma pessoa muito bacana que trabalhava num cliente, né? E da mesma provocação que me fizeram lá atrás, quando eu estava na Nestlé, eu fiz para essa pessoa, falou, pô, já pensou em trabalhar em consultoria? Você já pensou em pegar clientes e tal? Tipo, pegar um pouco dessa experiência que você tem, desse conhecimento que você tem no mercado muito específico, que é uma pessoa que tinha um conhecimento muito bacana no mercado, numa condição específica na época, né? Ele tinha respeito, por exemplo, conhecia bastante sobre conciliação de transações de marketplaces, por exemplo. E, poxa, isso aqui pode virar um produto, inclusive, você pode fazer isso em outras empresas. E o que você acha, né? E cai muito naquele sentido, assim, algumas pessoas são mais conservadoras e falam, não, mas eu prefiro a minha estabilidade. E já eu até recebia várias broncas da minha mãe ao longo da minha jornada, que eu nunca fui muito dessa questão de, assim, eu prefiro a estabilidade. Eu prefiro algo que vai me funcionar, né? Então eu fazia essas provocações para as pessoas. Falei assim, ó, isso aqui pode te funcionar, é risco. Mas você quer? Se ganhar muito bem, né? Não no sentido financeiro da coisa especificamente, né? Mas se isso for te alavancar, vai jogar você muito para frente, mas isso aqui pode te jogar um pouquinho para trás também, ou pode te deixar onde você tá, né? E daí essa pessoa até falou, poxa, beleza, top, né? Então, tá, então vamos criar a Data Value. Daí a gente criou a Data Value, a gente fez um produto até, e daí esse produto
fazer a conciliação, então aproveitar um pouco do conhecimento dessa pessoa. Aí a gente começou a pegar outros clientes e tal. Eu acabei saindo do DataWeb, né? A gente fez um processo basicamente de split de novo. Eu fui para uma outra empresa onde eu fui para a Meet, né? Teve uma incorporação ali pela Meet, que assim, até uma jornada bacana, né? A gente estava fazendo, eu fazia muita prospecção de clientes pelo LinkedIn. Daí um dia uma pessoa me chamou e falou assim, olha, quero conversar com vocês, tal. Eu fui lá achando que era o projeto, né? Aí a pessoa chega e falou assim, então, o negócio é o seguinte, eu quero comprar vocês, né? Caraca, velho. Porque, para mim, eu quero alavancar essa área de dados, tecnologia na empresa, e, para mim, é muito mais vantajoso eu pegar pessoas que já estão nesse mercado do que construir do zero aqui, né? O famoso acquiring, né? E aí foi onde eu acabei optando, fui para a Meet, daí a gente acabou fazendo split, porque o meu sócio, né, também acabou continuando essa jornada. Então, assim, quando a gente foi para a Meet, no caso, assim, ó, venha você não pode pegar nenhum outro cliente, né? Esse negócio de consultoria, você vai trabalhar com os nossos clientes, para fazer produtos, vai alavancar essa área de tecnologia e dados porque a empresa precisa. Beleza, top. Aí o meu sócio falou, não, mas eu quero continuar a minha jornada aqui da consultoria. Então, beleza, então você continua com a Databelo e eu vou com a Red. E daí foi onde a Databelo acabar, ela ainda existe, né? O Lucas ainda continua com a empresa, ele ainda tem lá diversos clientes, tem crescido cada vez mais, e eu acabei saindo desse universo de consultoria, né, fiz o acquiring ali. Que Isso massa. através de uma prospecção de clientes. Mas voltando à parte até que você tinha falado sobre, acho que talvez flexibilidade, né? Você falou, poxa, tem uma parte ali de você entender problemas, discordar de algumas questões, né? Acho que isso em toda a vida ela vai existir para qualquer pessoa, seja na vida pessoal, na vida profissional, de você não concordar com tudo. Numa jornada de consultoria, por exemplo, isso acontece muito e você fica assim, poxa, mas espera aí, é o meu cliente. Meu cliente está pedindo uma coisa e se eu não fizer o que ele está me pedindo, talvez eu não esteja aqui amanhã, talvez ele cancele o contrato, talvez ele me mande embora, né? Como é que eu posso mudar esse jogo, né? E daí entra uma questão de não discordar por discordar, e um ponto também importante de flexibilidade. Né? Flexibilidade é você entender o que a outra pessoa está te questionando e falar, poxa, peraí, será que o que eu estou falando é o melhor ou o que ele está falando é o melhor? Assim, tipo, não tem, na verdade, tirar um pouco desse orgulho de assim, não é o que eu estou dizendo que é o que vai servir. Ah, mas ele não sabe do que ele está falando, ele não conhece nada sobre dados. Mas às vezes o que ele está te provocando, o que ele está te propondo, é uma provocação super importante, super relevante. Então, entra essa questão também da flexibilidade. É você entender, você tirar um pouco desse orgulho, seja você líder, liderado, seja você, de novo, par, né? A gente observando tudo nesse 360, fala, poxa, peraí, eu não concordo com alguma coisa, só que para eu não concordar, eu tenho que propor uma solução diferente. Né? E eu resgato até um caso em que eu tinha um time, né, meu time, a gente acabava discordando um pouco sobre o caminho, o direcionamento da empresa, no caso, né, as coisas que a gente estava construindo, da forma como a gente estava construindo. Então a gente discordava bastante de algumas coisas, não entre nós, né? A gente discordava um pouco dos rumos da própria empresa. E daí, uma reunião com o senhor, me chamou depois da reunião e falou assim: Caio, poxa, seu time tá virando o muro das lamentações. Vocês vão lá, vocês reclamam, mas eu nunca vi alguém falar assim: isso aí não tinha vez de fazer A, fazer B. Eu falei, poxa, pera. Então, tá, assim, você tem, onde você fala, poxa, você tem razão. Você tem muita razão. E como é que eu faço isso? Como é que eu mudo esse ponto na cabeça das pessoas do time, né? Uma das primeiras coisas elas precisam estar confortáveis também para discordar. Você não pode bloquear isso das pessoas. Você não discorde, não debata. Se você não concorda, finge que tá tudo bem e segue o jogo, porque a gente está pedindo para você fazer essa coisa. Você não pode bloquear as pessoas. Tá? Poxa, beleza, esse é um perfil que você discorda um pouco mais tal. Só que e se você discordar e também trouxer uma alternativa? Você vai ganhar duas vezes. Porque você está discordando, então você está se posicionando, o que é importantíssimo, e você está trazendo outro ponto de vista.
uma outra solução, uma outra alternativa. Isso é melhor do que você só discordar. Isso é 2 vezes melhor do que você ficar quieto. Então, isso é muito importante também quando você está criando um time, de trazer essa liberdade para as pessoas e você criar essa cultura dentro da empresa que você está também. Então, nessa empresa que eu estava, já tem tempo até, né? Quando o CEO chegou e falou assim, seu time está virando o muro das lamentações, eu quero que vocês se provoquem. Eu quero que vocês discordem, mas eu quero que vocês tragam soluções. Opa, então peraí, então eu tenho aval da diretoria da empresa para continuar questionando e para propor soluções. Vamos fazer isso, né? Criar isso dentro da cultura do time, dentro da cultura da empresa. Então isso é muito importante. E daí também, quando você sai de uma pessoa mais operacional para uma pessoa mais estratégica, você consegue criar isso, essa cultura dentro da empresa. Né? Então, uma das questões, quando você vira estratégico, você começa a falar assim: olha, eu quero ter opinião sobre isso. Eu quero poder debater de igual sobre isso, mesmo não sendo, sei lá, um diretor. Não sou o diretor, mas eu quero poder. Oh, poxa, se você está numa empresa em que você se provou importante estrategicamente, você vai conseguir debater de igual. As pessoas vão te ouvir, as pessoas falam, poxa, peraí, essa pessoa, a área dessa pessoa, esse time, tem insights super relevantes. Eles sabem do que eles estão falando, eles têm assim, posicionamentos que a gente precisa escutar. Né? Quando isso acontece, é sucesso. É sucesso para o time, é sucesso para a empresa, dá tudo certo. Então é aí onde dados também começa a ser assim, tipo, um pouco do tirador de pedido, né? Que isso é um problema que toda a área de tecnologia falou assim, eu tenho uma preocupação grande de tecnologia, né? Falou assim, poxa, mas eu só faço o que me pedem. Eu só saio no meu. O pasteleiro, né? Chegou lá, o pastel, tô aqui enfrentando meu pastel. Mas você já tentou sair desse papel? Você já tentou não ser só o tirador de pedido? Você tentou questionar? E daí, de novo, não questionar, questionar. Não questionar porque você não concorda. Às vezes porque você sabe que você já vivenciou isso em outra empresa. Falou, poxa, esse caminho aqui, eu fiz ali atrás e deu certo. Então você tem uma opinião sobre isso que é relevante. Você sai do tirador de pedido e vai para estratégia. Você sai do operacional e vai para estratégia automaticamente. Foda, cara. Porra, muito bom. Muito bom o insight. E você falou um negócio que, assim, que é aquele negócio, não adianta você ter pessoas diferentes no time se ninguém pode falar. Ninguém pode falar nada, né? É, É, e cara. tem empresa que, infelizmente, isso acontece, né? Assim, tipo, pega muito de assim, todo mundo aqui tem voz, todo mundo é escutado. Nem sempre isso acontece, né? Por isso que eu falo, às vezes tem um passo de transformação, revolução cultural dentro da empresa para Ah, fazer com que isso seja possível. Você precisa ter um ambiente, é, como a gente falava na empresa, é um ambiente livre e seguro para você se expor. Então, toda essa parte de feedback, e daí pensando que você até tinha comentado sobre feedback, né, como é que você consegue fazer, passar feedbacks relevantes, né? Então, tem uma questão também que feedback, ele tem que acontecer para todos os lados, você tem que receber. Então, quando você recebe bons feedbacks também sobre você, sobre, no caso, o líder, né? Os liderados te passam feedback sobre você, sobre a sua postura, sobre a empresa, aí você tem a certeza que você criou um ambiente livre e seguro. Porque as pessoas podem te criticar também. Então isso é muito isso é muito importante, né? importante, cara. Pô, isso é muito legal. Eu gosto disso, sabe? Por exemplo, na Wari a gente tem uma estrutura de time que te permite, sabe? Te permite virar pro Fábio, que é o CEO, e questionar o Fábio. Ele te dá essa abertura, as pessoas dentro da área te dão essa abertura, cara. E eu adoro isso, porque além de te fazer, além de aumentar o sentimento de pertencimento, a empresa ganha com isso, né, cara? Porque, obviamente, às vezes ele vai olhar e falar, não, já testei, isso já pensei, isso a gente já fez. E não tem problema nenhum, mas às vezes um negócio simples, a pessoa vai olhar e falar, cara, genial, a gente não tinha pensado nisso. Isso Uhum. é fantástico, é simplesmente incrível. E é cultural, né, cara? É puramente cultura. Como que a gente estabelece a cultura dentro do time. E, pô, interessante, bom papo. Eu tô curioso, só, antes da gente partir para os finalmente, sobre o que você faz. Assim, você é head de dados da Terra Máquina, mas o que você faz como head de dados? Qual, beleza, ok, trabalho com dados, mas como?
por quê, sabe? Por que que isso é importante, por exemplo, no setor de agricultura, ali de agronegócio, né? Como que isso funciona? Como é que vocês trabalham hoje? E qual que é, tipo, o teu papel fundamental, Boa, assim, da tua equipe no geral? boa. Aí a gente entra um pouco na história da Terra Magna, evolução da empresa também, né? Terra Magna nasceu acho que em 2017, se não me engano, e ela oferecia um serviço um pouco diferente do que é hoje. Então, ela nasceu como uma empresa de SaaS, fazia monitoramento de áreas agrícolas para empresas que concediam crédito para o produtor. Né? Então, ela ficava acompanhando ali em período de safra para saber se tudo que acontecia, todos os marcos principais numa safra estavam acontecendo conforme esperado. Assim, tipo, plantou na data certa, a planta emergiu na data esperada. Quando ela emergiu, aquela produção, ela era de milho, de soja, estava acontecendo na área que foi estabelecida quando ele fez um pedido de crédito e falou que ele ia plantar X hectares, ele está plantando X hectares, a expectativa de colheita dele é aquela mesma, né? Então, já percebo assim, tipo, tudo isso envolve muito dado, né? Uhum. Então, é uma empresa que explora muito dado, certo? Sucesso. Mas esse produto da Terra Magna, ele ainda existe, só que a empresa, a partir de 2019, 2020, ela mudou um pouco para a vertical de fintech, que hoje é dos nossos principais braços, né, junto com o SaaS. Então, a gente tem, são duas áreas de negócios na Terra Magna. Né? O SaaS continua fazendo isso, produz relatórios, a gente produzir acompanhamento, e também a parte do crédito. E nessa parte do crédito é onde o time de dados está inserido atualmente. Antes a gente trabalhava para ambas as verticais, só que agora, desde o final do ano passado, a gente trabalha exclusivamente para a área de crédito da empresa. E o time de dados ele é dividido basicamente em duas verticais. Então a gente tem o time de engenharia de dados e o time de analytics, né? E daí, consequentemente, também cada time é quebrado em algumas verticais, como por exemplo, na engenharia tem um time de plataforma, que basicamente cuida da infraestrutura, cuida ali da nossa Da plataforma de coleta. Vocês cuidam da dados. coleta, é isso? Não tanto da coleta, vai cuidar mais acho que do arcabouço que faz, que possibilita a coleta, Tá. armazenamento, processamento e etc. E eu tenho um time de engenharia de dados puro, que é o time responsável pela coleta do dado. Né? Então, coleta, processa e armazena. Tudo isso dentro da nossa plataforma de dados, essa pessoa que cuida. E o time de analytics, que cuida tanto da parte de visualização de dados, né, com os relatórios, né, faz ali indicadores estratégicos, análises pontuais, cria todo esse ambiente, ou possibilita todo esse ambiente de data self-service, por exemplo, que é uma parte muito importante do nosso trabalho. E eu tenho um time de analytics que cuida mais da parte de construção de modelos. Né? Então, a gente está fazendo, por exemplo, agora a gente está trabalhando no modelo de risco climático, para ver ali como é que tudo que está acontecendo com relação à chuva, seja muita chuva, pouca chuva em determinadas regiões produtoras no Brasil, como é que isso impacta o desenvolvimento de uma safra, e, consequentemente, como isso impacta no possível não pagamento de um direito creditório, né? Então, a gente constrói modelos de risco, por exemplo, né? Como é que eu avalio um determinado sacado, um determinado excedente, como é que eu faço uma composição de uma carteira ideal para uma operação. Então, tudo isso acaba sendo um pouco de responsabilidade do time de dados, só que o mais importante, né? Tudo isso, principalmente nessa área de analytics, ela não é o time de dados responsável pela construção. O time de dados é uma das alavancas, né? Porque tudo isso acontece com estreita colaboração com o time de business. Né? Então, de novo, volta em coisas que a gente estava falando ali atrás. O time de dados precisa estar muito próximo do negócio para construir essas soluções com sucesso. O que faz o head de dados no final de tudo isso, né? Quando eu entrei aqui na Terra Magna, a minha, a minha principal função era assim, criar o time. Né? Então o time ele basicamente já existia num formato diferente, poucas pessoas até para lidar com o que a gente tinha. Então eu fui construindo um time. Então quando me chamaram, assim, falou, Caio, você quer ser uma pessoa 100% estratégica ou hands-on, né? 100% hands-on. E, cara, eu sou militeiro, né? Eu sou a pessoa ali que tá indo cada vez mais para estratégico, mas eu ainda sou hands-on. Ah, beleza, porque a gente precisa de alguém que coloca a mão na massa. Aí eu falei, poxa, não tem nenhum problema com isso, né? Tipo, eu não sou
não tem esse tipo de luxúria e falar, não vou mais mexer no banco de dados, não quero nem acesso ao banco de dados. Não, tem que fazer, vamos fazer. Né? E isso até é uma parte importante porque ela possibilita você conhecer mais sobre o negócio, quando você explora os dados da empresa. Então, É meu como papel guiar foi. mais o teu time, né? Exatamente, exatamente. Não adianta eu falar para uma pessoa assim, ó, faz um relatório X. Ah, onde tem os dados? Puta, não sei. Não sei. Sabe? Pô, Procura aí, porque eu nunca entrei, né? aí Então, você você não perde tem. até a postura como líder, né, cara? Exato, você não tem a moral para chegar a É. pessoa e falar assim, poxa, né, procura aí que não sei você não sabe o que você está falando, basicamente. É. Né? É, então, eu entrei aqui com esse papel de ajudar a construir a cultura de dados, ajudar a construir um time de dados, ajudar a melhorar a performance da empresa através desses modelos de dados. Então, meu papel ele era, além da construção do time, era explorar um pouco das oportunidades que a gente tinha, construir alguns relatórios, implementar a ferramenta. A gente não tinha nenhuma ferramenta de visualização de dados. Então a gente trouxe aqui, por exemplo, o Tableau, que hoje é a ferramenta que a gente usa. A gente criou a plataforma de dados, como eu comentei, né? E esse foi o meu papel, assim, um pouco da jornada inicial, né? E qual é a minha jornada hoje? Qual é o meu papel como head de dados na Terra Magna hoje? É justamente observar quais são as oportunidades de projetos ou produtos de dados na empresa que a gente pode atuar, criar esses produtos, esses projetos, né? Acho que mais é definir a composição deles, trazer para uma pessoa do time, dar sequência nele e acompanhar a evolução desses projetos assim, poxa, como é que tá? Tá on hold? Tá caminhando conforme o cronograma que a gente definiu? Tem algum tipo de bloqueio? Acho que o principal papel também de um head, de um líder dentro de uma empresa, principalmente de uma área que é técnica, que ela é um pouco mais técnica, quais são os bloqueios técnicos que você está enfrentando que eu posso desobstruir? Porque o meu papel como líder é abrir a frente para vocês seguindo, sem bloqueio. O seu papel não vai ser, assim, seu papel não é resolver problemas. O meu papel é resolver os problemas para que você possa continuar seguindo, né? Então, acho que essa é um pouco assim, e o que o Caio faz hoje na Terra Magna. O Caio resolve muitos problemas, o Caio conversa com muitas pessoas para entender quais são as oportunidades, o Caio acompanha os projetos para saber se a gente está evoluindo bem, se a gente está evoluindo como esperado, né? Aí tem muita conversa de alinhamento com o time também para saber como é que as coisas vão se encaixando, né? Então, acho que uma parte muito importante do papel do líder e meu papel como head aqui é de ampliar o contexto para todo o time, né? Então, assim, tirar silos de comunicação, né? Então, quando a gente está fazendo um projeto de analytics, por exemplo, eu não posso deixar a evolução daquele projeto de analytics estritamente com o time de analytics. Eu preciso fazer com que o time de engenharia saiba o que está acontecendo em analytics, para que se tenha algum bloqueio que a engenharia possa resolver, ou tem algum projeto de engenharia que vai ser impactado por analytics ou vice-versa, as pessoas têm clareza do que está acontecendo. Elas têm contexto. Né? Então, acho que uma das outras principais atribuições também do meu papel como head é ampliar o contexto, o conhecimento da evolução das coisas dentro do time para que todo mundo possa criticar, possa expor seu ponto de vista, mas também possa saber ali se antecipar se aquilo vai ou não impactar no dia a dia dela. Né? E quantas pessoas tem no teu time atualmente? Hoje são. Eu tenho que parar para fazer conta. Acho que são 6 pessoas. São 6 pessoas. Aham. São. Não, minto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São sete 7 pessoas. São pessoas. 3 na área de analytics e 4 na área de engenharia de dados. Que legal, cara. E quais objetivos, assim, vocês têm por exemplo, vendas tem a meta de vendas, de vender. Dados tem quais metas? Olha, no final das contas, dados tem que ser responsável por todas as metas da empresa, né? Se a meta da empresa é chegar a um X de vendas no ano, Como é, vamos chegar? como a gente vai ajudar a fazer aquilo, né? Então, assim, é sempre os objetivos da empresa têm que ser desdobrados para as áreas ali, né? Especificamente, time de dados, eu brinco assim, tipo, qual é a minha meta no time, né? Qual é a meta que eu coloquei no time para esse ano de 24, por exemplo? É puramente técnica, nossa, exclusiva e tal. Eu quero que a gente consiga chegar, daí eu falo, eu quero que seja uma coisa mais
o Caio, né, é particular, aí eu gostaria muito que a gente chegasse até de 2024 com pelo menos 1 tera de dados armazenados. Ah, Caraca. Caio, mas por que você quer 1 tera de dados? É um número X que você tirou da cabeça? É que é até engraçado quando você fala assim, às vezes você está conversando com uma pessoa, poxa, eu faço muita manipulação de dados, aqui, tal, mas quantos dados, quantos teras de dados você tem armazenados? Aí você ainda não tem nem tera ainda. Né? Você já dá assim, poxa, mas então você não manipula muitos dados, porque eu manipulo muito. A gente transaciona de dados na empresa. Se você pegar ano passado, em 2023, a gente transacionou mais de 50 teras de dados. Mas, cara, Nossa. eu movimentei muita informação. E daí, o movimentar muita informação é diferente de quanto eu tenho armazenado. Então, você fala, quanto você tem armazenado? Ah, eu tenho X gigas. Ah, poxa, é pouco. Então, é isso, né? E por que que por que que o pouco é ruim, por que que o muito é bom, né? Acho que não é nem por que que o pouco é ruim, por que que o muito é bom. É porque você, com bastante dados, você consegue fazer muito mais coisas do que você tem feito hoje. Então, criar modelos, por exemplo, né? Você vai criar modelo pensando para valer. Você vai criar modelo Modelo que se fala é modelo tipo de Large Language Model não necessariamente, aí é uma das possibilidades, né? Mas, assim, vamos falar, vai criar um modelo de propensão de churn, né? Você vai fazer assim, tá, dado o histórico Ah, tá, um do modelo churn teórico. da empresa, como é que eu consigo dizer se aquele cliente ele é propenso a dar churn ou não? Você não faz isso com poucos dados, você não faz isso com pouco histórico, é impossível você fazer. O máximo que você pode fazer é assim, tipo, tá, beleza, então eu vou fazer de acordo com dados públicos de pares, né? Vou trazer lá e falar, no mercado, essa é a situação que eu consigo observar e é isso que eu consigo predizer. Só que se você não tem muitos dados na sua empresa, você não consegue fazer um modelo de churn para a sua empresa. Então, você fica um pouco travado nas possibilidades quando você tem poucos dados armazenados, pouco histórico de informação, né? E no caso de agro, por exemplo, as safras elas são longas. Então, quando você pensa em cohortes, né, se a gente está operando crédito desde 2020, eu tenho a safra 2021, 22, 23, 23, 24. Eu só tenho 3 safras, histórico de 3 safras. Isso é muito? Quantas quebras de safra eu passei em todo esse período, né? Quantos problemas, sei lá, quantas guerras, um negócio, um Uhum. evento muito catastrófico, mas é uma coisa que impacta no mercado. É, Quantas delas eu passei? Então, eu tenho poucas cohortes, eu tenho poucos períodos de análise para pensar, não, né? Para predizer alguma coisa, né? Para me antecipar a um evento. Né? é, é Então, como um ter muitos físico, dados. é como um físico querendo montar uma equação sem conseguir observar os eventos da natureza. Exatamente, exatamente. Então, assim, tipo, ter mais dados nos possibilita fazer mais coisas. Né? Então, por isso que eu tenho esse objetivo dentro desse marco, assim, nós precisamos chegar a 1 tera. Né? Fora outros benefícios que a gente enxerga aqui para a gente na própria análise de crédito. Né? Tem várias coisas que derivam desse marco de 1 tera. Mas assim, trabalhar com dados não tem nada a ver diretamente com trabalhar com inteligência artificial, né? Não, não, não. Aí é um pouco da questão dos passos de maturidade de uma empresa, né? É que você tem que fazer primeiro o descritivo, daí depois você vai para o preditivo, depois você vai para o prescritivo. No meu ponto de vista, a inteligência artificial está nesse último step, que é o prescritivo. Né? Então, quando você começa uma jornada de dados, no caso, quando a gente começou aqui na Terra-Mágia, eu precisava olhar para o passado e construir coisas do passado. Eu precisava dizer como é que estava, pensando no nosso cenário, né? Como é que está a concessão de crédito mês a mês? Como é que está a evolução dela? Como é que está o desempenho do pagamento desses créditos que a gente concedeu, né? Como é que está a evolução do patrimônio líquido do fundo, né? Dia a dia, por exemplo, né? Então, tudo isso é olhando dados do passado, geralmente D-1, né? Então, esse é o descritivo. Você precisa fazer ele é importante. Você não pode pular essa etapa. E você tem que fazer ele muito bem feito, né? Então, isso você consegue fazer a partir do D0 da empresa, né? Na verdade, do D1 da empresa, você já tem dados do dia anterior, você já consegue analisar alguma Uhum. coisa. Então, beleza, descritivo é relativamente fácil. Aí você vai no preditivo. O que é o preditivo? E aí é onde a gente precisa de um pouco mais de informação, onde a gente se encontra agora na Terra-Magna, basicamente, né? O preditivo eu já consigo olhando todo o meu histórico, olhando todo o meu comportamento que aconteceu em anos anteriores, ou em períodos anteriores, eu consigo
antever, né, com um certo grau aí de maturidade, com um certo grau de assertividade, o que pode acontecer no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte. Show. Então, esse é o preditivo. Né? Então, alguns modelos estatísticos, por exemplo, eu não estou falando especificamente de inteligência artificial, eles conseguem te dar ali uma propensão a algo. Aí você vai para o terceiro nível, que aí para mim é onde entra a inteligência artificial, que é o prescritivo. Então, quando você tem o seu histórico de dados, você faz muito bem o descritivo, você consegue predizer alguma coisa, que tipo de ação você pode tomar ou recomendar baseado no que você está antevendo para o futuro. Ela vai Então, analisar, né? então assim, para mim inteligência artificial é quando você consegue minimamente direcionar para algo ou tomar uma decisão de algo, né? Então, por exemplo, quando você vê modelos de inteligência artificial de LLM, o que ele faz? Ele recebe uma entrada de dados, que é uma mensagem que você trocou com ele te responde. Então, ele toma uma ação automaticamente. Ele olha todo o histórico de contexto, de informações que ele já observou trocando sobre aquele assunto, de perguntas que já fizeram, aquela mesma pergunta que já fizeram e quais foram as respostas que foram dadas, eu falo, beleza, esse eu sei responder. Então é isso aqui que eu vou dar como output, é isso que eu vou dar como saída para aquela pergunta que me fizeram. Então, ele tomou uma ação. A inteligência artificial processa e responde. Te fala, ele te indica alguma coisa. Né? Não necessariamente ele toma uma ação, mas ele te indica um caminho para você seguir. Então, aí, talvez, o próximo passo, e é onde eu falo, né, que lá atrás eu falei sobre o hype do Big Data, que na época era só instalar um servidor, hoje às vezes tem um hype da inteligência artificial, falou assim, eu tenho um bot que responde perguntas. E é o primeiro passo, mas não é só isso, né, você tem que tomar alguma ação, né, não, eu tenho um chatbot. Chatbot tem muitas soluções prontas de chatbot, né, só que se você é uma empresa que aplica no dia a dia a inteligência artificial de fato, você tem que ir além de chatbot. Você tem que fazer aquilo tomar alguma decisão e não só trocar uma mensagem com alguém, só responder algumas perguntas. Aí você vai muito daquele sim ou não. A pessoa praticamente ela já está respondendo. Então, seu bot não está tomando ação nenhuma, né? Você vai dando ali, A não ser que ele tentasse predizer, melhorar a taxa de fechamento do cliente, né? Tomar decisões para melhorar a taxa de imagina, fechamento. ele está resolvendo o seu problema sozinho, né? Você quer cancelar? Então eu, bot, vou cancelar o seu plano. Uma coisa desse sentido. Né? Agora, quando ele tem... não, peraí. Então eu já pedi algumas informações, você foi respondendo, só fui te dando ali sim ou não, fui pedindo outros dados e agora eu vou direcionar para outra pessoa. Ele, basicamente, assim, não tomou decisão nenhuma. Automação só. Só automatizou um processo, né? Então, para mim, inteligência artificial é mais do que só automatizar um processo. Pô, tá, legal. E, cara, que pra gente partir já para finalizar, que eu acho que tá estourando o teu tempo já, provavelmente você tem compromisso já na sequência, que conselho que você daria, assim, para pessoas que estão começando nessa área agora? Tipo, seja pro Caio que tá começando em dados agora, ou quem tá aqui assistindo que é totalmente inexperiente, ou quem tá ouvindo, né, que é totalmente inexperiente, que tá querendo migrar para essa área de dados agora. Ou para quem já tá começando, assim, o que você dá de dica fundamental? Perfeito. Assim, até de acordo com o que eu experimentei, com o que eu pensei de outras pessoas, né, das quais eu já liderei, é saber que a área de dados, de tecnologia, é muito ampla. Você não precisa saber de tudo, primeiro. Deixa eu mais nada, você não precisa conhecer muito de engenharia, ciência, analytics, estatística de uma pessoa no seu primeiro dia. Né? Você não precisa saber, desde o seu primeiro dia, se você quer ser um cientista ou um engenheiro de dados. Só que você minimamente saber que existem essas duas verticais e que elas são distintas e que em algum momento talvez você tenha que decidir para onde você vai, né? É a típica carreira em Y, só que dentro de tecnologia e dados ela não é um Y. Tipo, não dá nem para falar que ela é um tridente, ela é, sei lá, é uma ramificação doida de lados que você pode ir. Você precisa, de alguma forma, descobrir quais são esses caminhos. Então, e daí eu recomendo também a própria Lari, onde você tem pessoas que já experimentaram, que vão saber te indicar quais são esses caminhos. Né? Só que mais importante,
ninguém pode fazer essa escolha por você. Você tem que fazer essa escolha. Então, não eu costumo falar para as pessoas assim, fazendo um plano de desenvolvimento individual, por exemplo. Não é o líder que tem que chegar para você e falar assim, faça esse curso, leia este livro, vá para este caminho, faça essa trilha, seja um cientista. O máximo que ele vai fazer é falar assim, poxa, o que você está pensando para a sua jornada de carreira aí? Você quer ser líder? Você quer ser uma pessoa técnica? Ah, quero ser líder. Ah, beleza, então vou te ajudar aqui no caminho da liderança. Você quer ser uma pessoa técnica? Tá. Você quer ser engenheiro, cientista ou continuar em análise de dados? Porque análise de dados geralmente é o primeiro passo, né? Você começa como analista de dados. Geralmente não tem para onde fugir ali daquele lado de início, né? De carreira. Mas você vai, assim, tipo, de acordo com as orientações de uma pessoa, você consegue ir direcionando ela. Então, abuse bastante das orientações do seu líder, de mentores, né? Se apoie em soluções, em empresas como a Wari que te possibilitam isso, além de te dar formação. Então, ela te dá o melhor dos dois mundos. Ela te dá uma formação técnica, te dá um conhecimento técnico, e te dá pessoas que podem te ajudar a escolher aquela trilha. Mas nunca deixe ninguém escolher sua trilha. Você precisa escolher sua trilha. Pô, legal, boas dicas e eu também sempre recomendo aqui as mentorias, é igual você falou, converse com os mentores, o pessoal que tá aqui, pô, quer marcar um tempo com o Caio tá lá na nossa plataforma, ou chama ele nas redes sociais dele, trocar uma ideia, mas quem tem a assinatura da Wari, entra lá e marca 30 minutos, pode marcar 30 minutos com o Caio, participa, questiona, entende mais. Daqui a pouco o que o Caio faz o que você quer fazer, talvez não, mas o Caio já conhece sobre esse mundo de dados, ele pode te orientar. Então você sempre ter um mentor que te auxilia nesse processo é muito importante. E é importante porque é importante você aprender com pessoas que têm mais experiência para não cometer os mesmos erros do passado. Tipo, o mentor, a pessoa com experiência, ela já cometeu vários erros na carreira. E Com como certeza. mentor ou mentora, o que essa pessoa quer? Ela quer te passar o conhecimento para que você não cometa os mesmos erros. Você já sabe, ele já sabe, ele fala, olha, não faz isso, que não dá certo. E se você for fazer, você vai fazer de teimoso, mas você já sabe, você já ouviu do mentor que não deveria fazer e tá te guiando nessa jornada. Pô, Caio, muito legal, cara. Muito obrigado novamente por ter aceito o convite, tá? Foi muito legal pra mim, assim, tempo, pô, já deu 1h20 quase de episódio, mas pra mim foi muito proveitoso, aprendi bastante. Dados é uma das áreas que eu menos sei, então tá aqui contigo foi um momento de aprendizado bem rico mesmo. E obrigado por ter participado, tá, cara? Imagina, Gabriel, eu que agradeço novamente. Espero ter ajudado, espero poder contribuir com as pessoas que estão ouvindo, estão assistindo. Me coloco à disposição, como você falou, estou nas plataformas, estou na plataforma da Wari, pode me encontrar LinkedIn, qualquer rede social que me encontre, pode me chamar. Eu sou apaixonado por dados, eu vou, assim, com o maior prazer conversar, e mais importante, assim, eu vou trocar ideias, né? Acho que não é, como eu falei até, de deixar as pessoas escolherem o seu caminho, eu não vou dizer, olha, vai pra cá, vai pra lá. Acho que é mais assim, a gente trocando ideias, trocando experiências, então eu tô super à disposição, né? E, de novo, assim, agradeço muito o convite da Lari de trazer aqui essa possibilidade de compartilhar um pouco do que eu já vivi, do que eu já experimentei, do que eu já errei, do que eu já acertei, né? Sou muito grato assim, a todas as experiências que eu tive, né? Então, acho que até tem algumas perguntas que fazem, tem alguma coisa no passado que você faria diferente? Porque se eu fizesse alguma coisa diferente no passado, talvez eu não estivesse aqui onde eu estou hoje, né? É, Então, eu não faria, talvez, nada muito radicalmente diferente do que eu fiz até hoje. Mas é importante, assim, poder compartilhar com as pessoas os nossos erros, os nossos acertos, para que a pessoa ali consiga discernir também se para ela aquilo é bom, aquilo é ruim, aquilo ajuda, aquilo atrapalha, ou até falar assim, poxa, se ele já fez, né, como você falou, se ele já fez e deu errado, não vou testar, né? Agora, se eu testar, ele falou que deu errado e der errado, eu não vou questionar porque me avisaram, né, que não ia dar certo. Mas é legal contar com pessoas experientes, então espero ter ajudado aqui quem tá assistindo e ouvindo. Pô, muito legal, com certeza ajudou muito. Novamente, muito obrigado, pessoal. A gente vai deixar o LinkedIn e o Instagram do Caio aqui na descrição. Mas LinkedIn, para quem está ouvindo e quer pegar já,
pesquisa lá Caio Jesus ou, né, linkedin.com/win do LinkedIn /Caio-Jesus, Caio-Jesus, vocês já vão cair lá. E no Instagram também, o Caio tá lá, @CaioVJesus, para quem quiser seguir o Caio nas redes sociais. Bom, pessoal, infelizmente esse episódio chegou ao fim, tá? Esse e outros episódios do Awari Talks estão disponíveis nas principais plataformas de streaming, então vocês vão acessar aí tanto no YouTube em vídeo, no Spotify, Deezer, Amazon, Google Podcast. Então a gente está meio que em todas as plataformas de streaming. E também eu queria saber o que vocês acharam desse episódio. É muito importante para a gente ter esses dados, né, Caio? Para conseguir analisar se as pessoas estão de fato gostando, se gostaram do conteúdo, se tem alguma pergunta para sugerir, quer que a gente traga o Caio de novo para falar sobre outro tópico específico. Comenta. Manda pra gente, comenta aqui nos comentários ou chama a gente lá no @waribrasil no Instagram e a gente troca essa ideia e consegue coletar algumas informações sobre o que vocês que estão usufruindo disso, o que vocês querem ver e ouvir. No Awari Brasil também, né, @Awari Brasil no Instagram, a gente também tem todas as informações sobre os próximos episódios, agenda da semana, tem toda semana lá a agenda de quem tá vindo participar, então, quem que vem tal dia, qual horário, e a gente sempre tenta manter um padrão de trazer pelo menos um especialista por semana para a gente conversar. Pessoal, era isso. Muito obrigado pela participação de todo mundo que ficou até aqui agora ouvindo o nosso papo, de quem aprendeu com a gente agradece muito pela participação de todos. Um abraço e até a próxima. Valeu! Obrigado. Tchau, tchau.